Bora. Vamos lá. O nosso primeiro cara aqui, nossa fera que vai palestrar um pouquinho pra gente. Ele é pai, desenvolvedor de software e apaixonado pela tecnologia e código, gosta muito de jogos online, esporte como luta e também é um cara que gosta de puxar ferro. Então, diretamente do nosso Angular Bahia, com vocês, Michael, com a Talk, seus primeiros passos com Angular. Boa palestra, Michael. Pronto, valeu. A galera tá conseguindo ver aí o slide? Sim, Igor, tá para ver. Tá tudo Dá para certinho. ver? Beleza. Então, galera, essa talk tem o objetivo, tem a ideia de a gente entrar na ideia de antes de você começar com Angular ou com qualquer outra biblioteca, qualquer framework, qualquer coisa de você antes de você implementar, de você começar um projeto com isso. A ideia é que você tenha conhecimentos básicos sobre aquilo que você está trabalhando em cima, né? Então, eu passei muito por esse problema, eu tive muita dificuldade por conta de algumas coisas de aprendizado para quando eu comecei em algumas aplicações criando em Angular, né? E saiu aqui, né? E eu tive vários problemas com algumas coisas básicas na época, e aí eu tive a ideia também de compartilhar isso, né? Então, beleza. Esse aqui são os tópicos que eu irei abordar aqui na palestra, sacou? E a primeira coisa que que a galera tem que aprender antes de aprender Angular em si, eu vou abordar aqui e vou abordar coisas, o que é framework, o que é biblioteca, o que é library, beleza? Então, imagina só aqui, ó, se você quer construir uma laje, beleza? Independente para que você queira construir sua laje. Se você quer construir uma laje para se divertir, para você brincar, para você fazer qualquer coisa, sacou? Você quer fazer um churrascão na laje, você quer, sei lá, brincar, como a galera tá brincando e pulando aí, beleza? Nesse momento, quando você vai construir essa laje, você vai construir esse software, você tem uma escolha daquilo que você vai trabalhar em si, né? No caso, pode ser uma biblioteca ou pode ser um framework, como eu acabei de falar, né? E aí, você primeiro também tem que entender o que é um framework, o que é uma, uma, uma biblioteca, né? Tudo isso também é muito importante você saber, certo? Então, a gente cai nesse negócio da escolha, beleza? É, Vamos supor que você escolheu o Angular da vida, né? Que é um framework, certo? Então, nesse momento, a ideia é a gente saber o que é um framework. Framework, ele é algo muito mais construído, muito mais complexo em si, né? Diferente de uma library. O Angular é um framework, ele tem muitas coisas, muita coisa embutida já quando ele foi construído, beleza? E um framework, como ele tem muitos recursos, né? Tem muitas coisas embutidas lá muitas coisas que você nem precisam fazer. Nesse caso, a gente construindo a laje, imagine só aquele caminhão grandão que vem com esse negócio aí para você jogar e tipo bater a laje lá e ficar um negócio bonitinho lá, com bem menos esforço que você iria fazer se fosse, no caso, uma biblioteca. É mais ou menos isso aí, entendeu? E a biblioteca é justamente isso aí. É uma coisa mais simples, uma coisa mais com menos recursos, vamos dizer assim, embutido, como, por exemplo, existe aí o React, que você tem, que é o objetivo do React, é você criar simplesmente a parte, a interface, né? E para você construir outras coisas, você começa a ter que colocar muitas outras coisas para complementar aquela biblioteca. Então, tipo, você começa a juntar várias bibliotecas em um lugar só. Então, se você for bater uma laje utilizando a biblioteca, imagina que esse negocinho que tá rodando, esqueci o nome disso aí, né? Você vai colocar aí o cimento, vai colocar a areia, tudo que for preciso para você fazer o concreto, né? E depois disso, você vai pegar esse material
levar lá para cima, até tipo, se for 10º andar, você vai ter que levar esse concreto até o 10º andar lá, de alguma maneira, para você distribuir em todo esse lugar lá da laje, para que você venha, né, bater a sua laje, vamos se dizer assim. Beleza? Então, o que é que acontece? Vamos lá. Uma coisa básica, quando você começa a aprender a desenvolver qualquer coisa na web ou algo do tipo, é o princípio do princípio, né? Começando pelo começo, como se dizem, são 3 coisas básicas que a gente precisa aprender: o HTML, o CSS e o JavaScript. O HTML, né? Ele vem do acrônimo lá do Hypertext Markup Language, né? É uma linguagem de marcação de hipertexto, né? Você não programa em HTML, você simplesmente cria blocos, cria marcações para você definir áreas, definir coisas para você poder construir a sua página, né? Tipo uma div, um bloco de div, um span, qualquer coisa, qualquer outra coisa, né? Então o HTML tem essa finalidade, beleza? E a gente tem o CSS, né? Que ele vem do Cascade Style Sheets, que é o estilo de folha em cascata. Que ele vem com a ideia de você deixar tudo bonitinho, né? Deixar lá tudo maquiadinho, tudo lindão, né? Você posicionar as coisas na tela, você vê aquele show, aquele negócio bacana, pronto. Serve exatamente para isso, o CSS, beleza? E o JavaScript vem com a ideia de simplesmente a gente ter as interações, né? As actions, as ações com o HTML, lá, né? Com os botões que a gente vê, tipo, a gente vai clicar para logar no Facebook, vai estar o JavaScript está ali interagindo com você, para você fazer alguma ação, para ele fazer o login, mandar uma requisição, ou qualquer coisa do outro tipo, né? Ele faz várias coisas, pode modificar, inclusive ele pode trabalhar em conjunto lá com várias coisas para poder alterar CSS, alterar coisas no HTML e muitas outras coisas, beleza? E uma outra coisa muito importante que a gente tem também quando você começa a desenvolver coisas para web ou qualquer coisa, hoje em dia a internet em si, né, é baseado tudo no HTTP, né, que é um acrônimo do Hypertext Transfer Protocol, que é um protocolo de transferência em hipertexto. Então, tipo, tudo que acontece hoje na internet é via HTTP e são tudo, as informações vêm tudo em texto. Quando você consome alguma API, quando você faz qualquer coisa do tipo assim, você está se comunicando via esse protocolo HTTP. E esse protocolo HTTP é uma das coisas que a galera mais usa hoje, é uma arquitetura, né? Que é o JSON, beleza? Que é um formato humanamente mais compreensível para você se entender, né? E você... Eita, acabei passando. E JSON significa, né, JavaScript Object Notation, né? Então você consegue consumir informações e consegue enviar informações também para o back-end, para qualquer outra, para outros lugares, para servidores lá, né? Interagindo com a sua API com o JSON. O formato de um JSON é mais ou menos desse jeito aí. Aí no caso eu tenho um colchetes que representa um array e tenho vários objetos sendo representados por chaves aqui no caso, né? Que cada objeto aqui tem o nome Michael, o sobrenome, né? E tem idade e outras coisas. Aqui é simplesmente um JSON bem simples, beleza? E uma outra coisa muito importante é o Node.js, que roda por trás de tudo isso aí, que o Node.js é o cara que a gente trouxe o JavaScript, né, para rodar no nosso computador, que tipo antigamente só rodava no browser, né? Então ele é uma plataforma, que interpreta o JavaScript aqui no nosso computador, que teve a possibilidade de a gente poder criar o Angular, tem a possibilidade de a gente criar coisas com React e tudo mais, né? Então ele é uma plataforma que faz
todo esse trabalho aí para a gente aqui, né? Ele não é uma linguagem de programação, tem pessoas que falam que Node.js é uma linguagem de programação, não é. É simplesmente a plataforma, beleza? Então, eu estou falando aqui de algumas coisas que a gente precisa aprender, né? Para a gente começar a mexer com o Angular em si. Muitas pessoas podem achar, até sempre quando a gente começa a mexer com alguma coisa, tipo, nossa, meu Deus do céu, velho, é muita coisa para aprender, é muita coisa diferente, é outro mundo, tal. Mas calma, calma. Tem as coisas a gente vai aprendendo devagarzinho, no passo a passo, tranquilo, e depois as coisas vão entrando na nossa cabeça e simplesmente a gente começa a ficar bom até virar um semideus lá, né, no negócio. Então vamos lá, entrar em si no que é Angular, beleza? O que é o Angular? O Angular é um framework criado pela Google, que é um framework open source. Hoje muitas pessoas trabalham em cima dele, né? E ele tem algumas coisas tipo o Angular Core, o Angular CLI, várias outras coisas, tem o Material, e a galera trabalha em cima disso, então tem um projeto para cada coisa disso aí, né? E ele é criado literalmente em cima do TypeScript, né? Ele é baseado todo em cima do TypeScript. O que é TypeScript? O TypeScript é o JavaScript com superpoderes. É o JavaScript muito endeusado, vamos se dizer assim, beleza? Então, ele é um superset, como dizem, que facilita o desenvolvimento, como você tem interface, você tem tipagem e várias outras coisas lá no Angular, beleza? Uma coisa muito bacana que o Angular tem, como eu falei, o Angular CLI, que significa o Angular Command Line Interface, que existe várias possibilidades de você criar algumas coisas, por exemplo, componente, você criar service, várias outras coisas que facilitam no seu dia a dia como desenvolvedor. Eu não utilizo muito algumas coisas desse tipo de criar componente e tal. Eu não uso muito não, mas é uma coisa que as pessoas falam, as pessoas usam que facilita. Eu uso poucas vezes, para falar a verdade. Mas, enfim, você instala o Angular CLI, que quando você tem já o Node.js instalado na sua máquina e o NPM, né? Quando você instala o Node, o NPM já vem junto. Você instala, aqui você dá um comando que é do Angular CLI, o ngnew, no caso, os primeiros passos, para você poder criar o seu primeiro projeto. Depois você entra na sua pasta e simplesmente dá um ngserve, que esse comando aqui vai iniciar o seu projeto, beleza? Existem várias outras coisas nesses comandos, por exemplo, no ngserve tem alguns parâmetros que você pode colocar para ele abrir automaticamente. Quando você não coloca, né, ele faz, tipo, ele abre logo na web, tem várias outras coisas, você pode passar parâmetros em qual porta você vai abrir esse coisa, né? E várias outras coisas, né? Então, uma outra coisa muito forte que a gente tem no Angular é o chamado Decorators, né? O Decorators, para quem vem de Java, né? Lá tem muito isso, né? Anotações quando você usa Spring Boot ou usa Spring Boot e usa. Esqueci o nome, cara. Deu branco. Esqueci, né? Então, enfim, lá você tem muito essas anotações para você fazer mapeamento JPA, essas coisas assim, né? Hibernate. Beleza? Então, no Angular tem isso, que vem do TypeScript, né? A gente tem esse primeiro aqui, o @component, que ele tem a finalidade de definir o que é um componente, né? Existem coisas dentro desse decorator, que eu vou falar mais para frente, que são os metadados, né, para configurar os seus componentes. E assim também para o módulo, para o injectable, o input e output. Né? Tem várias coisas assim particulares de cada um, beleza? Então, o que é um componente? Componente é uma coisa muito usada no Angular, uma coisa muito bacana. Não só o Angular traz isso, o próprio React também traz essa ideia de você ter muitos componentes e tudo mais, né, para você facilitar, para você conseguir dividir o seu projeto, você
encapsular alguma parte do seu projeto lá, uma lista, um filtro, qualquer coisa que você queira criar, facilita bastante. E dentro desse componente a gente tem basicamente três arquivos que a gente sempre cria, né? Que é o CSS, o HTML e o TypeScript. Que ele tem essa ideia aí de property bind, de event bind, que ele lidar com o template e com o componente. Mais para frente eu vou mostrar isso também, né? E essa interação também pode ser feita com, com componentes filhos. No caso aí, como vocês estão vendo nessa imagem, você pode também passar propriedades para o componente filho, como você pode também enviar, né? Quando você passa property bind property bind, tem um event bind que você lança de volta lá pro parent. Aqui é um componente, né? Um componente normalzinho, básico. Como eu falei, a gente tem aqui o decorator component, que a gente passa algumas informações, no caso, certo? Aqui a primeira informação a gente tem um selector, que a gente define o seletor lá no HTML, como a gente vai chamar esse componente na hora que a gente quiser usar ele, né? Então, uma tag que a gente vai chamar como se fosse um H1, seria, no caso, app pessoas, beleza? Então, a gente tem aqui também o template URL, onde a gente define qual será o arquivo que fará parte, que será o template, né, a view, né? E a gente tem também o styles URL, que funciona da mesma maneira. Aqui a gente tem a classe e temos simplesmente um array aqui de pessoas que mais para frente também vai mostrar para a gente aqui umas coisinhas que eu vou falar aqui, beleza? Aqui a gente tem outro componente que no caso vai ser um componente filho, né? Esse componente filho, a gente tem aqui uma input property, como eu falei, um construtorzinho aqui que faz parte do component. E o ng-init, ele é um método, né, que é o primeiro método lá quando um componente inicia. Então ele chama esse método muitas coisas que a gente quer que aconteça. Quando a gente quer que aconteça algo assim que a gente abre um componente, normalmente a gente utiliza esse carinha aqui, né, o ng-init, beleza? E aqui, tipo, só para representar, só para mostrar aqui um input property, que mais para frente também eu vou mostrar uma passagem de um componente pai para um componente filho e o resultado que vai ter. Então aqui, ó, vamos imaginar que a gente está lá no HTML do componente pessoa e a gente vai chamar dessa maneira, como eu falei aqui, né? App lista pessoa. Dentro, obviamente, do HTML lá de pessoa. E nesse momento a gente vai passar aquela listinha que a gente viu agora há pouco para essa listinha aqui, né? Para essa input property, no caso, esse daqui. Poderia ser qualquer outro nome, não faz diferença, né? Poderia ser qualquer outro nome e ele iria identificar, né? E daqui a pouquinho eu vou falar mais sobre isso aqui. Mas entrando agora em diretivas, são coisas que utilizamos muito também no Angular, né? Ele oferece recursos para a gente repetir laços e mostrar coisas na, no HTML, serve para a gente, quando não quer mostrar algo, a gente tem um ngIf, tem várias outras coisas, né? Estou mostrando algumas coisas básicas, mas existe muitas outras diretivas, tipo, muitas outras coisas no Angular. Aqui, no caso, a gente tem uma lista, né? O ng-for, onde a gente está iterando nessa lista de pessoas, certo? E para cada dessa pessoa aqui eu estou exibindo o nome, sobrenome e eu estou verificando aqui se o atributo daquele objeto idade for maior que 18, ele vai mostrar esse textinho aqui, é maior do que 18 anos, beleza? É um negócio bem simplesão, bem tranquilo. E o nome disso aqui que a gente chama no Angular é interpolation. Eu falo inglês pra caramba, né? Só falei coisa bonita em inglês até agora, né? Então, não, então é, é, a gente chama isso aqui de interpolação, beleza?
E o resultado seria mais ou menos isso daqui. Uma listazinha tranquila, né? Mostrando algumas informações. Beleza, poderia ser qualquer tipo de lista, poderia ser qualquer tipo de coisa. Uma outra coisa muito massa que tem também é os pipes, né? Acho que vem no nome, né? Que é essa barrinha aqui é conhecida como pipe. Então, você tem uma informação que você quer exibir ou algo do tipo, e, e você quer formatar de alguma coisa. Aqui eu estou usando o exemplo de data, né? E ele vai sair nesse formato aqui, se você colocar simplesmente o pipe aqui com dessa maneira, mas tem outras coisas que você pode fazer de outras, você passando alguns parâmetros, ele vai mostrar de formas diferentes. Tem também maneira de você configurar para seu local tal. Tem pipe também de currency, tem pipe pra caramba, tem um async pipe que serve para lidar com coisas com observable e muitas outras coisas, né? E uma coisa que é muito importante também no Angular, que são os módulos, beleza? Os módulos, a aplicação Angular, assim que você cria, ele já vem com um módulo principal, o app module, tá? Aonde fica tudo declarado lá, fica tudo bonitinho lá, beleza. E você sempre vai precisar, sempre a aplicação com Lob, você começa com ela, então sempre vai ter um módulo pelo menos. Mas seu projeto Angular, ele pode ter vários módulos e usar alguma coisa que a gente chama de lazy load, que vai facilitar a sua aplicação para ela ficar mais quebrada, ganhar um ganho, né? Ter um ganho, na verdade, de performance, de você não carregar todo o seu projeto de uma vez, você vai carregando de maneira, como a gente está falando, lazy, né? Quando você somente convocar aquele módulo, então isso dá um ganho muito bom para a aplicação. Então aqui, um módulo é basicamente disso aqui, ó. Esse aqui é o nosso módulo principal, é o primeiro módulo, onde a gente passa algumas informações, como eu falei, todos os decorators, ele tem as suas propriedades, assim, né? Aqui no caso do ng module, a gente tem esse array aqui de declarations, que é onde você tem que declarar todo o seu componente. Isso é uma coisa muito importante. Toda vez que você cria um componente para o seu projeto Angular, você tem que declarar em qual módulo ele vai ficar, beleza? Então é muito importante. Toda vez que você for lá, se você usar, como eu falei, o Angular CLI, já tem alguns parâmetros que você coloca, por isso que facilita muito, você coloca para ele já importar para algum determinado módulo que você queira ou qualquer outra coisa do tipo. Então, sempre que você criar, a primeira coisa que você faz, vai lá, corre no módulo que você quer declarar o seu componente, joga lá e pronto. Beleza? Outra coisa que a gente tem aqui são os imports. Os imports são os módulos que você quer importar dentro desse módulo. O que é que acontece? Às vezes você tem algum recurso em algum módulo que você tem, que você quer, como aqui no caso a gente tem o HTTP Client Module, que já é próprio do Angular. Se você for ver a importação ali, ele já traz do próprio Angular, né? Então, ele tem algumas coisas que são importantes, que a gente utiliza no dia a dia para a gente poder fazer requisições, para fazer coisas, e a gente simplesmente coloca aqui no imports e a gente vai ter os recursos desses módulos aqui. Pode ser também um módulo que a gente criou, que a gente fez, que tem alguns recursos que nós queremos utilizar, e a gente simplesmente declara um módulo dentro do outro e nós vamos ter acesso a esses recursos. O que não pode é você tentar usar um recurso de um módulo sem chamar ele para o módulo que você está tentando utilizar. Então vai dar pau, ele vai reclamar, né? Outra coisa que temos aí básica são os providers. Os providers são serviços que a gente cria quando a gente vai fazer uma requisição para listar a pessoa, para fazer qualquer outro tipo de coisa. Então, a gente declara aqui também, como se fosse como component, a gente tem que declarar em qual módulo a gente vai usar. E se a gente não fizer isso, ele vai dar erro de injeção desse serviço e a gente não vai conseguir utilizar, obviamente, né? E o que eu acabei de falar, o service. Ele tem esse decorator aqui, injectable, que ele aqui também tem você tem umas informações que você coloca aqui, você tem uns que você coloca lá o
root e tal, que ele já vai, o providing, né, que é o que ele vai dizer em qual módulo ele vai ficar disponível. No caso, se ele bota root, ele vai ficar na aplicação inteira, né? E aqui a gente criou um serviço para fazer uma requisição, né, de obter pessoas. Tipo, é bem simples fazer uma requisição. Você só faz a injeção aqui da dependência do HTTP client, cria o seu método que você quer aqui e simplesmente você vai lá e chama para o endpoint que você quer. Você coloca o endpoint. Claro que tem suas particularidades, né? Se for um post, se for um push, cada um tem as suas configurações, tem as suas coisas para você passar aqui. E para você utilizar isso aqui é simplesmente semelhante a isso aqui. Você vai. Eu acho que eu não coloquei um exemplo aqui, esqueci. Você vai simplesmente injetar dessa mesma forma no componente que você quer utilizar esse pessoa service, vai fazer uma requisição, ele vai trazer as informações lá para o seu componente tranquilo, lindo e cheiroso. Igualmente isso aqui, ó, essa injeção de dependência. Então, galera, a ideia da Talk era essa, falar um pouco, uma coisa simples, bem tranquila mesmo, de uma coisa inicial do Angular, né? E espero que vocês tenham gostado e obrigado.